No vídeo de hoje vamos contar a história completa do livro de Ruth, um dos relatos mais emocionantes e profundos das Escrituras. Nesta narrativa veremos como uma história que começa com fome, perda e tristeza se transforma em restauração, honra e propósito eterno. Vamos acompanhar a jornada de Noemi que volta para Belém marcada pela dor e de Ruth, a estrangeira que escolheu abandonar tudo para seguir sua sogra e confiar no Deus de Israel. Prepare-se para entender como decisões simples de lealdade, trabalho e fé podem mudar gerações inteiras. Porque o que parecia apenas a história de duas viúvas se revela parte da linhagem que levaria ao rei Davi e ao cumprimento de promessas muito maiores. A fome em Belém e a decisão de Elimeleque de ir para Moabe. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra de Belém de Judá, cidade cujo nome significa casa de pão, mas que naquele tempo parecia vazia de sustento e esperança. A seca castigava os campos. O trigo não crescia, os celeiros estavam quase vazios, e as famílias enfrentavam incerteza diária. Elimeleque, homem de Belém, vendo a dificuldade aumentar, decidiu tomar uma atitude que mudaria o destino de sua casa. Ele tinha esposa chamada Noemi e 2 filhos, Malom e Quilion, e juntos formavam uma família comum, porém marcada por fé e trabalho. Contudo, a realidade da fome pressionava suas decisões e a sobrevivência falava mais alto que o conforto da tradição. Permanecer significava correr risco. Partir significava enfrentar o desconhecido. Assim, Elimeleque resolveu deixar a terra da promessa temporariamente e ir para Moabe, região estrangeira, historicamente distante dos costumes de Israel. Não era uma mudança simples. Significava atravessar fronteiras culturais, religiosas e familiares, buscando sustento em solo diferente. A decisão revelava o peso das circunstâncias humanas diante da necessidade. A família partiu como estrangeira, levando consigo apenas esperança de dias melhores. Sem saber, estavam iniciando uma história que ultrapassaria a crise da fome. Alcançaria gerações futuras, pois daquela saída nasceria um dos capítulos mais marcantes da linhagem que conduziria ao rei Davi e, posteriormente, ao Messias. A vida de Noemi, Ruth e Orfa, na terra de Moabe. Em Moabe, a família de Elimeleque estabeleceu nova rotina. Longe de Belém, encontraram sustento, estabilidade e tempo para reconstruir a vida. Os anos passaram e os filhos Malom e Quilion cresceram, tornando-se homens adultos. Ali fizeram algo em comum. Para israelitas, casaram-se com mulheres moabitas chamadas Ruth e Orfa. Essa união ampliou a família, mas também trouxe desafios culturais, pois Moabe possuía crenças e costumes distintos dos de Israel. Mesmo assim, a convivência se desenvolveu e por cerca de 10 anos viveram naquele território estrangeiro. A presença de Ruth e Orfa trouxe nova dinâmica ao lar. Elas aprenderam com Noemi sobre sua história, sua fé e o Deus de Israel. A convivência moldou vínculos profundos de afeto e respeito. Porém, mesmo em tempos aparentemente estáveis, a vida reservava mudanças inesperadas. O cenário que parecia definitivo começaria a se transformar radicalmente, preparando o coração das personagens para decisões que revelariam lealdade, fé e coragem em meio à dor. A morte de Elimeleque, Malom e Quilion. A tranquilidade em Moabe foi interrompida por perdas dolorosas. Primeiro, Elimeleque morreu deixando Noemi viúva em terra estrangeira. A mulher que havia deixado Belém buscando sustento agora enfrentava solidão e responsabilidade sobre seus filhos. Mesmo assim, permaneceu firme, apoiada pela presença de Malom e Quilion, que continuavam ao seu lado. Contudo, anos depois, a tragédia atingiu novamente. Malom e Quilion também morreram, deixando suas esposas sem filhos e sem proteção familiar. A situação tornou-se extremamente difícil. Naquela cultura, a ausência de marido e descendência representava vulnerabilidade econômica e social. Noemi encontrava-se agora sem esposo, sem filhos e distante de sua terra natal. Ruth e Orfa estavam igualmente desamparadas. A dor da perda não era apenas emocional, mas também prática, pois o futuro parecia incerto e sem direção.
Esse momento de luto profundo se tornaria ponto de virada na história, pois no meio da tristeza surgiria a oportunidade de retornar às origens e confiar novamente na providência de Deus. A decisão de Noemi de voltar para Belém após as perdas. Noemi ouviu notícias de que o Senhor havia visitado seu povo em Belém, trazendo novamente pão à terra. A fome havia passado e a colheita voltara a prosperar. Ao saber disso, seu coração reacendeu com esperança. Ela decidiu levantar-se e retornar para sua terra natal, onde pelo menos estaria entre seu povo. Ainda que voltasse sem marido e sem filhos, desejava reencontrar raízes e talvez algum amparo familiar. Noemi chamou Ruth e Orfa e iniciou o caminho de volta. Contudo, durante a jornada parou e refletiu sobre o futuro das noras. Ela reconhecia que não tinha mais filhos para lhes oferecer como maridos, nem garantia de sustento. Por amor a elas, aconselhou que retornassem para suas famílias em Moabe, onde poderiam recomeçar. A decisão mostrava altruísmo e realismo, pois Noemi não queria que as jovens compartilhassem sua incerteza. Assim começou um diálogo carregado de emoção, que revelaria o caráter de cada uma diante da encruzilhada da vida. O compromisso de Ruth com Noemi e com o Deus de Israel. Diante da insistência de Noemi, Orfa chorou, abraçou a sogra e decidiu retornar ao seu povo. Porém, Ruth tomou decisão diferente. Em meio às lágrimas, declarou palavras que atravessariam gerações, afirmando que não deixaria Noemi para onde fosses. Irei onde pousares, pousarei, teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. Essa declaração não era apenas gesto de carinho, mas compromisso profundo de lealdade, fé e identidade. Ruth escolheu abrir mão de sua terra, de suas tradições e de sua segurança para acompanhar Noemi até Belém. Esse ato revelou coragem extraordinária. Ruth não sabia o que encontraria em Israel, nem se seria aceita como estrangeira. Ainda assim, decidiu confiar no Deus de Noemi e caminhar ao seu lado. A escolha marcou o início de uma transformação espiritual e histórica. Ao deixar Moabe, Ruth abandonava não apenas uma região geográfica, mas também um passado, construindo nova trajetória fundamentada em fidelidade, amor e confiança. A partir desse compromisso começaria a se desenrolar a parte mais surpreendente da história do livro de Ruth: o retorno de Noemi e Ruth a Belém no tempo da colheita. Noemi e Ruth finalmente chegaram a Belém no início da colheita da cevada, tempo que marcava renovação e provisão para o povo. A cidade se agitou com a chegada das duas mulheres, pois muitos ainda se lembravam de Noemi, que havia partido anos antes, acompanhada do marido e dos filhos. Agora ela voltava diferente, marcada pela dor da perda e pela ausência daqueles que partiram. As mulheres da cidade perguntavam se aquela era realmente Noemi, e ela respondeu com sinceridade, dizendo que não a chamassem mais de Noemi, que significa agradável, mas de Mara, que significa amargura, pois sentia que havia saído cheia e retornado vazia. A declaração revelava seu estado emocional profundo. Entretanto, mesmo em meio à tristeza, havia um detalhe significativo. Chegaram no tempo da colheita. O cenário, que parecia apenas coincidência, carregava sinal de providência. O campo, que antes enfrentara fome, agora estava pronto para produzir alimento. Ruth estava ao lado de Noemi, disposta a trabalhar e aprender. A presença da jovem moabita despertava curiosidade entre os moradores, pois ela era estrangeira, mas demonstrava respeito, dedicação e humildade. Esse retorno marcou o início de uma nova fase, onde Deus começaria a restaurar aquilo que parecia perdido, conduzindo cada passo, de maneira silenciosa, porém firme. Ruth vai respigar nos campos para sustentar Noemi. Com a necessidade de sustento evidente, Ruth tomou iniciativa e pediu permissão a Noemi para ir aos campos respigar. Prática permitida pela lei de Israel, que autorizava pobres e estrangeiros a recolher espigas deixadas para trás pelos ceifeiros. Era trabalho humilde, exigia esforço físico sob o sol intenso e demandava perseverança. Ruth
saiu determinada a contribuir com o sustento da casa, confiando que encontraria favor diante de alguém. Ela entrou em um campo específico, sem saber que aquele detalhe mudaria completamente seu destino. Enquanto recolhia espigas atrás dos trabalhadores, demonstrava dedicação e respeito, sua atitude chamou a atenção dos servos e do proprietário do campo, homem chamado Boaz. Ele observou a jovem estrangeira que trabalhava desde cedo, quase sem descanso, e perguntou quem ela era. Ao saber que se tratava da moabita que havia acompanhado Noemi, desde Moabe, Boaz passou a enxergar não apenas uma trabalhadora, mas uma mulher de caráter, reconhecendo sua fidelidade à sogra e sua coragem em deixar a própria terra. Assim, o simples ato de respigar tornou-se ponto de encontro entre providência e propósito. O encontro de Ruth com Boaz nos campos. Boaz aproximou-se de Ruth com palavras de bondade e orientação. Ele pediu que ela não fosse para outro campo, mas permanecesse ali, onde estaria protegida entre suas servas. Também ordenou aos jovens que não a molestassem e que a deixassem trabalhar em segurança. Ruth surpreendeu-se com tanta consideração, pois sabia que era estrangeira e não esperava tratamento especial. Inclinando-se diante dele, perguntou: por que encontrar a graça aos seus olhos, sendo ela de outra nação? Boaz respondeu, lembrando que ouvira sobre tudo que ela fizera por Noemi, como deixara pai, mãe e terra natal, para viver entre um povo desconhecido. Ele reconheceu que aquele gesto de lealdade não passara despercebido e declarou que o Senhor recompensaria sua atitude. Suas palavras revelaram mais do que gentileza, mostraram discernimento espiritual. O encontro entre ambos não foi apenas casual, mas momento de reconhecimento mútuo, de caráter, fé e propósito. O campo tornou-se palco de diálogo que iniciaria laço decisivo para o futuro da família de Noemi. A proteção e o favor de Boaz para com Ruth. Durante o dia, Boaz demonstrou generosidade crescente. Convidou Ruth a participar da refeição com os trabalhadores, oferecendo pão e grãos tostados até que se saciasse. Além disso, ordenou aos ceifeiros que deixassem cair propositadamente mais espigas, para que ela recolhesse com facilidade. Ao final do dia, Ruth havia juntado quantidade significativa de cevada, muito além do que normalmente conseguiria. Isso evidenciava favor especial e cuidado atento. O gesto de Boaz ia além da ajuda material. Ele garantia dignidade, segurança e honra àquela mulher estrangeira. Ao agir assim, cumpria princípios da lei e ao mesmo tempo revelava coração compassivo. Ruth trabalhou com perseverança até o entardecer e levou o alimento para casa, compartilhando com Noemi tanto a cevada quanto parte da refeição recebida. A atitude gerou surpresa em Noemi, que percebeu que a providência estava se manifestando através de alguém específico. A proteção de Boaz tornava-se sinal de que a história começava a mudar de direção. Ruth conta a Noemi sobre Boaz. Ao chegar em casa, Ruth relatou detalhadamente tudo o que acontecera no campo. Falou sobre o proprietário chamado Boaz, sobre as palavras gentis, sobre a permissão para permanecer ali durante toda a colheita e sobre a abundância recebida. Noemi, ao ouvir aquele nome, reagiu imediatamente, reconhecendo que Boaz era parente próximo da família, alguém com direito de resgate, segundo os costumes de Israel. Sua expressão mudou, pois enxergava naquele detalhe possibilidade de restauração. Noemi declarou que aquele homem era um dos resgatadores e que a bondade demonstrada não era apenas coincidência, mas sinal de que Deus ainda estava cuidando delas. A notícia reacendeu esperança que parecia adormecida. Desde a chegada a Belém, Noemi carregava peso de amargura, mas agora vislumbrava caminho de redenção. O relato de Ruth não era apenas descrição de um dia de trabalho. Era anúncio de que providência divina estava tecendo cada circunstância, preparando solução que restauraria honra, descendência e alegria. A orientação de Noemi sobre o resgatador. Depois de ouvir atentamente o relato de Ruth sobre o que acontecera nos campos, Noemi começou a enxergar a situação com novos olhos. Ela sabia que Boaz era parente próximo da família de Elimeleque, e dentro das tradições de Israel existia a figura do resgatador, alguém responsável por preservar a herança e o nome da família quando havia morte, sem descendência masculina. Essa informação mudou completamente o cenário
que antes parecia apenas sobrevivência diária. Agora havia possibilidade concreta de restauração familiar e continuidade da linhagem. Noemi passou então a orientar Ruth com sabedoria e estratégia. Ela explicou que Boaz era um homem íntegro e que a colheita ainda continuaria por semanas, sendo prudente que Ruth permanecesse trabalhando sob sua proteção. A sogra demonstrava discernimento, não apenas social, mas espiritual, pois entendia que Deus estava conduzindo cada detalhe. A instrução revelava cuidado e visão de futuro, pois não se tratava apenas de alimento, mas de redenção familiar. Assim, o plano começou a se formar silenciosamente, preparando o momento certo para uma decisão mais direta. Ruth na eira durante a noite da debulha. Quando a colheita chegou ao fim e chegou o tempo da debulha, Noemi percebeu que aquele era o momento oportuno para agir. Ela orientou Ruth a se preparar, lavar-se, perfumar, se vestir adequadamente e descer até a eira onde Boaz estaria celebrando o encerramento do trabalho. A instrução era delicada, exigia coragem e prudência. Ruth deveria observar onde Boaz se deitaria e depois aproximar-se discretamente, descobrindo seus pés e deitando-se ali, aguardando instruções. Ruth confiou plenamente na orientação de Noemi e fez exatamente como lhe fora dito. A cena na eira carregava simbolismo profundo, pois não era ato impulsivo, mas gesto carregado de significado cultural. Ao deitar-se aos pés de Boaz, Ruth demonstrava humildade, dependência e pedido silencioso de proteção. Durante a noite, Boaz despertou assustado ao perceber alguém junto aos seus pés e ao perguntar quem era, ouviu a resposta que mudaria o rumo da história, revelando coragem e clareza de propósito. O pedido de Ruth para que Boaz seja o resgatador. Quando Boaz perguntou quem estava ali, Ruth respondeu com firmeza e respeito, dizendo ser serva dele, e pediu que estendesse sua capa sobre ela, pois era resgatador da família. A expressão estender a capa simbolizava proteção, compromisso e intenção de assumir responsabilidade. O pedido era direto, porém cheio de reverência. Ruth não exigia, mas solicitava conforme o costume estabelecido pela lei, buscando preservar o nome de Elimeleque. Boaz reagiu com admiração. Ele reconheceu a nobreza do gesto, dizendo que Ruth demonstrava bondade ainda maior naquele momento, pois não buscara homens mais jovens, nem riqueza fácil, mas agira com responsabilidade familiar. Ele garantiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance, porém explicou que havia parente mais próximo com direito prioritário de resgate. Mesmo assim, prometeu resolver a questão no dia seguinte. A resposta trouxe segurança e esperança, confirmando que a atitude de Ruth fora correta e honrosa. A promessa de Boaz de resolver a situação. Ainda durante aquela noite, Boaz tranquilizou Ruth, assegurando que ela não precisava temer. Ele afirmou diante do Senhor que resolveria a situação logo pela manhã, garantindo que o direito do parente mais próximo seria respeitado. Caso aquele homem aceitasse resgatar, cumpriria seu dever. Mas se recusasse, Boaz assumiria a responsabilidade. Ele demonstrava integridade ao seguir corretamente a ordem legal, sem agir de maneira precipitada. Antes do amanhecer, Boaz pediu que Ruth se levantasse para evitar rumores inadequados e colocou em seu manto grande quantidade de cevada como sinal de compromisso e cuidado. O gesto representava provisão e promessa. Ao retornar para casa, Ruth relatou tudo a Noemi, que respondeu com confiança, dizendo que o homem não descansaria enquanto não resolvesse o assunto naquele mesmo dia. A atenção agora se concentrava na decisão que seria tomada publicamente, diante das autoridades da cidade. A negociação de Boaz com o parente mais próximo. Logo cedo, Boaz dirigiu-se ao portão da cidade local, onde os assuntos oficiais eram tratados. Ali chamou o parente mais próximo, cuja identidade não é revelada, e reuniu também 10 anciãos como testemunhas da negociação. Ele apresentou a questão da terra que pertencia a Elimeleque e explicou que havia oportunidade de resgate. O parente inicialmente demonstrou interesse em adquirir a propriedade, pois representava expansão de seus bens. Contudo, Boaz acrescentou detalhe essencial. Junto com a terra, vinha a responsabilidade de casar-se com Ruth para preservar o nome
do falecido na herança. Ao ouvir essa condição, o parente reconsiderou, afirmando que tal compromisso poderia prejudicar sua própria herança e decidiu abrir mão do direito de resgate. Formalizou a renúncia conforme o costume da época, entregando sua sandália como sinal público da transferência. Assim, Boaz tornou-se oficialmente o resgatador diante das testemunhas, preparando o caminho para a união que traria restauração completa à família de Noemi. A renúncia do parente ao direito de resgate. Diante das testemunhas reunidas no portão da cidade, o parente mais próximo confirmou publicamente que não exerceria o direito de resgate. Ao compreender que a aquisição da terra implicava também assumir casamento com Ruth, para gerar descendência em nome do falecido, ele avaliou as consequências e decidiu recuar. A preocupação principal era não comprometer sua própria herança familiar, pois o filho que nascesse dessa união seria contado como descendente do falecido e não como parte direta de sua linhagem. Assim, diante dos anciãos, declarou que Boaz poderia assumir o resgate e formalizou o ato segundo o costume da época, entregando sua sandália. Como sinal legal da transferência, aquele gesto simples tinha peso jurídico e social significativo, pois encerrava qualquer contestação futura e confirmava que Boaz agora tinha plena autoridade para agir como resgatador. O povo que estava presente ouviu atentamente e serviu como testemunha do acordo. A decisão abriu caminho definitivo para que a restauração da família de Elimeleque fosse concretizada. O que parecia obstáculo tornou-se confirmação de propósito, pois a renúncia daquele homem não foi fracasso, mas parte do plano que permitiria que Boaz cumprisse papel central na continuidade da história. O casamento de Boaz e Ruth. Após a formalização pública, Boaz declarou diante dos anciãos e de todo o povo que adquiria tudo o que pertencia a Elimeleque, Malom e Quilion, e que também tomava Ruth como esposa, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança. A Assembleia respondeu com bênçãos, desejando que aquela união fosse frutífera, comparando Ruth às matriarcas Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. As palavras pronunciadas naquele momento carregavam esperança de prosperidade, descendência e honra para a nova família. O casamento de Boaz e Ruth representou muito mais que união entre duas pessoas. Simbolizou restauração de dignidade. Para Noemi, inclusão de uma estrangeira na comunidade de Israel e cumprimento das leis de proteção familiar. Ruth, que chegara como viúva moabita, agora era reconhecida como mulher honrada em Belém. Sua fidelidade silenciosa foi recompensada com estabilidade, proteção e amor. A história, que começara com fome, perda e amargura, agora avançava para capítulo de reconstrução, mostrando que a providência divina age através de decisões corajosas e atitudes justas. O nascimento de Obed. O Senhor concedeu a Ruth a graça de conceber, e ela deu à luz um filho chamado Obed. O nascimento daquela criança representou renovação completa da história. As mulheres da cidade celebraram junto com Noemi, reconhecendo que Deus não a deixara sem resgatador, e que o menino seria restaurador de sua vida e sustentador em sua velhice. A alegria substituiu a amargura que antes marcara o retorno a Belém. A casa que estivera vazia, agora era preenchida com choro de criança e esperança renovada. Noemi tomou o menino nos braços, participando ativamente de sua criação. Aquele neto simbolizava a continuidade da linhagem que parecia interrompida. A comunidade reconheceu o impacto do nascimento, pois não era apenas herdeiro de Boaz, mas fruto da fidelidade de Ruth e da providência divina que guiara cada passo desde Moabe até Belém. O nascimento de Obed confirmou que a história não terminara na dor, mas fora transformada em testemunho de restauração e promessa cumprida. A restauração da alegria de Noemi. A mulher que pedira para ser chamada de Mara agora experimentava transformação interior profunda. O povo passou a enxergar novamente em Noemi a mulher restaurada cujo lar fora recomposto. O menino Obed tornou-se fonte de consolo e esperança para seus dias. A narrativa destaca que as mulheres diziam que ele seria restaurador da vida e consolador na velhice, revelando o reconhecimento coletivo de que Deus havia revertido a situação inicial. A jornada de Noemi demonstrou que mesmo decisões difíceis e períodos de sofrimento não anulam
o agir divino. Sua saída de Belém fora motivada pela fome, seu retorno marcado por perdas. Porém, o desfecho revelou que Deus escreve histórias completas e não capítulos isolados. A restauração não foi apenas material, mas emocional e espiritual. O sorriso substituiu a amargura e a fé substituiu o desânimo. A presença do neto representava sinal visível de que a fidelidade silenciosa produz frutos duradouros. A genealogia que conecta Ruth ao rei Davi. O livro conclui apresentando genealogia que liga Pérez a Boaz e depois a Obed-Jessé, e finalmente Davi. Essa lista aparentemente simples carrega significado profundo, pois mostra que a história particular de uma família comum fazia parte de plano muito maior. Ruth, estrangeira moabita, passou a integrar oficialmente a linhagem que daria origem ao maior rei de Israel. A inclusão de seu nome na genealogia demonstra que Deus age além das barreiras culturais e transforma trajetórias improváveis em instrumentos de propósito eterno. Ao mencionar Davi, a narrativa aponta para futuro que ultrapassa gerações. O menino Obed tornaria-se avô de Davi, consolidando o cumprimento das promessas feitas ao povo de Israel. A história, que começou com fome, terminou com linhagem real, revelando que cada decisão de lealdade, fé e coragem teve impacto histórico permanente. O livro de Ruth encerra mostrando que Deus trabalha nos bastidores, através de pessoas comuns, construindo planos grandiosos a partir de escolhas marcadas por fidelidade e amor. Se essa história tocou você e mostrou como Deus transforma dor em propósito, então já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui contamos a Bíblia de forma clara, completa e cronológica, trazendo cada detalhe que faz a diferença. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma mensagem de fidelidade, esperança e recomeço. E nos vemos no próximo capítulo da história bíblica.